Dia, gente! Sejam bem-vindos, chegamos, estamos no capítulo 29 de Isaías. Simbora para a leitura, porque eu já tô atrasada, eu já tenho um monte de coisas antes para fazer. Então vamos. Amém, Jesus, obrigada pelo dia de hoje, Pai, obrigada. Obrigada por mais uma semana, sabe, Deus? Por mais um mês que se inicia em Sua presença, por mais uma semana concluída, em nome de Jesus, e te pedimos, Deus, para que fale conosco, para que haja em nós, para que haja, sabe, Deus, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida. Deus, durante todo este mês de abril, Deus, em nome de Jesus, abre os nossos corações, os nossos olhos, a nossa mente, os nossos ouvidos para te ouvir, Deus, e para ver o que o Senhor está fazendo, por qual caminho o Senhor está nos guiando, em nome de Jesus, e que sejamos obedientes e não rebeldes, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda. Nós te amamos, te adoramos, convidamos o Senhor para estar presente em mais uma live, sabe, Deus, em tudo que formos ler, ouvir, a aprender aqui, em nome de Jesus, que o conhecimento venha de Ti, mais do que conhecimento, experiência com o Senhor, experiência real, sabe, Deus, mudança de vida, transformação, é o que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Bora! Bom dia, Alex, mami, sejam bem-vindos. Então vai dizer o seguinte: ai de Jerusalém, o altar de Deus, a cidade onde o rei Davi armou seu acampamento. Deixem passar alguns anos com as suas festas religiosas e então Deus castigará a cidade que se chama o altar de Deus. Os seus moradores chorarão e se lamentarão. A cidade ficará parecendo um altar coberto de sangue. Deus enviará um exército para atacar a cidade. Os soldados inimigos a cercarão e levantarão rampas de ataque contra as muralhas. A cidade será arrasada e os seus moradores ficarão caídos no chão. Ficarão como se fossem espíritos cochichando e murmurando, como fantasmas. Mas, de repente, no instante, o Senhor Todo-Poderoso atacará os inimigos, aquela multidão de estrangeiros, com trovões, terremotos e estrondos, com ventanias, tempestades e fogo devorador. Ele fará os inimigos virarem um pó fino. Eles serão como a palha que o vento carrega. Aí, todos os inimigos que estiverem atacando o altar de Deus, todos os exércitos que estiverem cercando a cidade com rampas de ataque desaparecerão como se fossem um sonho ou uma visão. Todas as nações que atacarem o Monte Sião serão como um homem faminto, que sonha que está comendo e acorda ainda com fome. Serão como uma pessoa sedenta, que sonha que está bebendo e acorda ainda com sede. Não sei se eu comento. Tá. Bom, basicamente o que eu entendo é que todos aqueles que atacam contra o altar de Deus, a cidade do Senhor ali, né, escolhida por Ele, vai dizer que são os inimigos que de fato, sabe, eles alcançariam aquele povo, eles destruiriam aquela cidade, mas eles nunca se saciariam, né, aquela mão que corre para fazer a violência, mas, né, nunca está satisfeito. E vamos continuar. E aí vai dizer o seguinte, no versículo 9: continuem sendo tolos, se quiserem, continuem cegos se preferirem, e sem terem tomado vinho ou cerveja, fiquem bêbados e andem por aí tontos, pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem num sono profundo. Ele cobriu as cabeças de vocês e fechou os seus olhos. As cabeças e os olhos são os profetas que não veem as visões que Deus envia. Agora, para vocês, todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita no livro fechado e lacrado. Se levarem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá: não posso, o livro está lacrado.
E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: não sei ler. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passam de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Por isso, mais uma vez, vou deixar esse povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las, e o conhecimento dos que são instruídos não adiantará nada. Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem: ninguém nos pode ver, ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas, como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez: você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe o que está fazendo. Então aqui vai dizer ali que, né, dessa mesma forma, então assim, é uma mensagem a respeito de Jerusalém ali, mas também a gente pode trazer um pouco pra gente, porque vai dizer assim, que o Senhor tanto mandou pessoas para avisar, para falar com o povo, profetas sérios, profetas que estavam de fato falando sobre o coração de Deus ali, do que estava se passando. Vamos consertar uma coisa aqui pra gente. Uma coisa que a gente precisa começar a aprender do livro de Isaías, vai passar por Jeremias, por Ezequiel e por todos o resto, todo o restante do Antigo Testamento é sobre profetas, é sobre pessoas que, né, tinham ali a mensagem de Deus. Não sei se Daniel chegou a ser um profeta, mas enfim, acredito que sim, porque esse é o livro dos profetas, essa é a parte ali dos profetas. E um profeta de Deus, ele tem a missão de converter o coração do povo para Deus e de converter o coração de Deus para o povo, não de converter, né? De trazer o coração de Deus para o povo e de fazer o povo fazer com que o seu coração também se incline para o Senhor. Então, a gente está vendo que Isaías, ele é um livro muito profético, e aqui essa parte é muito atual, porque ele vai dizer assim: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Então, nessa época já as pessoas estavam ali praticando uma religião onde isso não passava de algo doutrinário, que eram ensinamentos humanos. Vamos continuar lendo, que eu acho que a próxima parte vai ficar ainda mais clara. Então vai dizer o seguinte: daqui a pouco, as matas virgens vão virar jardins, e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrada, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados. O Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres, pois Deus acabará com os que exploram o seu povo. Os que zombam de Deus serão destruídos, e os que fazem planos para prejudicar os outros desaparecerão. Deus acabará com os que acusam os outros falsamente, acabará com os que procuram enganar os juízes e com os que, por meio de mentiras, conseguem que os inocentes sejam condenados. Portanto, o Senhor, que livrou Abraão dos perigos, diz o seguinte a respeito do povo de Israel: o meu povo não ficará desiludido outra vez, eles nunca mais sentirão vergonha, pois quando virem o que vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é santo, reconhecerão que eu sou o Santo Deus de Israel e me temerão. Então os que perderam o juízo se tornarão sábios, e os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus ensinamentos. Pronto, era isso.
mas é nessa parte aqui mesmo. Então, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que é um livro, e no livro de Apocalipse também vai falar a respeito desse livro, que esse livro está fechado, selado, e que ali acho que é até João, que começa a chorar, porque ele fala quem poderá abrir esse livro, né? E aí o Senhor fala um que pode abrir. Então, se a gente ler aqui, a gente vai ouvir os seguintes: continuem sendo tolos se quiserem, continuem cegos se preferirem, e se terem tomado vinho ou cerveja, fiquem bêbados e andem por aí tontos, pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem num sono profundo. Ele cobriu as cabeças de vocês e fechou os seus olhos. As cabeças e os olhos são os profetas que não veem as visões que Deus envia. Agora, para vocês, todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levarem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá: não posso, o livro está lacrado. E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: não sei ler. E o mais interessante é que eu fico lendo e relendo pra gente entender, porque eu acho que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela, quando a gente deixa ela penetrar e falar com a gente, é melhor do que qualquer outra pessoa falar. Então, olha só, vamos de novo. Continuem sendo tolos se quiserem, continuem cegos se preferirem, pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem no sono profundo. Ele cobriu a cabeça de vocês e fechou os seus olhos. As cabeças e os olhos são os profetas que não veem as visões que Deus envia. Deus não está falando de uma cabeça literal. Deus está falando que ele estava falando com os profetas, e os profetas já não estavam revelando a sua mensagem, a sua palavra. Por quê? Porque eles preferiram não ouvir. E como a gente leu no versículo 13, eles estavam pregando suas doutrinas humanas, né? Seus próprios ensinamentos. E uma coisa interessante que eu escrevi nas minhas anotações enquanto eu lia isso, é a teologia coach, né? Que muitas das vezes essas teologias, elas não nos fazem ir para Deus. O meu propósito aqui muitas vezes é ler a mensagem nua e crua, e aí sim, trazer um ensinamento pra gente, mas que sempre nos faça ficar mais próximos do Senhor, mais apaixonados, mais inclinados para o Senhor, ir em direção à bênção. Sim, eu acho que ontem a gente leu uma palavra que foi uma bênção, no início do mês a gente leu uma palavra, sabe? Mas as palavras boas a respeito do Senhor, elas sempre contemplam o Senhor na nossa vida, elas sempre têm nos dá o privilégio de, participar das coisas que Deus está fazendo, né? Que Deus está fazendo em nós, está fazendo no mundo. Nunca é uma coisa assim, Deus vai te dar um carro, meu querido. O que Deus tem a ver com o seu carro? Pode até ser que Ele tenha um carro, né? Para te dar, por exemplo, para mim... Eu não gosto de dirigir, eu sou uma pessoa que, mas Deus, Ele quis me dar um carro. Quando eu tinha pouco mais de 18 anos, acho que lá pelos meus 19, 20 anos, Deus começou a me ensinar a dirigir. Por quê? Porque Ele sabia que isso seria importante para mim. Eu tô há muito tempo, né, solteira, e aí é eu e minha mãe aqui em casa. Então a gente precisa disso, a gente precisava desse favor de Deus, sabe? Então o Senhor nos abençoou, e desde então o Senhor sempre, sabe, me abençoa com um carro, me contempla ali, e eu nem vou atrás. Por quê? Porque que eu não gosto muito de dirigir, outro que carro nunca foi um sonho para mim, sabe? Mas o Senhor sabia que eu ia precisar, o Senhor sabe as nossas necessidades, o que a gente precisa para cumprir o propósito que Ele tem para nós, para cumprir aquilo que Ele tem. Mas sabe, as pessoas às vezes estão em busca de Deus
Porque o Senhor tá falando que vai dar carro, casa, família, vai fazer ela casar. Gente, o Senhor Jesus não veio ao mundo, não morreu numa cruz para isso. O Senhor Jesus veio ao mundo para que o nosso coração se inclinasse para Ele de volta e Ele pudesse, sabe, fazer essa reconciliação nossa com Deus, sabe? E as pessoas não, e as pessoas estão pregando uma doutrina onde elas falam, olha, gente, venham para Deus, por quê? Porque Deus tem tudo para te abençoar. E eu não gosto de falar muito nisso, porque, tipo... Enfim, às vezes eu nem posso falar muito sobre isso. Então, sabe, que a gente deixe essa palavra penetrar no nosso coração, que a palavra de Deus, ela não nos leve para um lugar onde nós sejamos abençoados, mas onde nós encontramos com Deus, nós amamos, nós adoramos, nós sentimos aquela espada de Deus entrando em nós e falando, cara, não há mais nada importante do que isso. E o meu tempo acabou. É isso, gente. Beijo. Obrigada, Isabel. Bom dia. Seja bem-vinda. Bom final de semana. Tchau.